Oi, turminha do quinto ano. Aqui, professora Eliane, da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, e vamos para a nossa sexta aula do caderno sétimo, ok? Vamos lá, nosso assunto hoje está em português, gênero cartoon. O que a gente precisa focar no aprendizado nessa aula? Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, textos com nível de textualidade adequado. Inferir informações implícitas nos textos lidos. Identificar em narrativa cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. Muito bem, já vimos essas habilidades em outros momentos, né? Vamos ver na prática que a gente vai mencionando, então, focando o que é que a gente precisa aprender em cada partezinha dessa. Então, olha só, o que é o cartoon? O cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, que tem como característica a crítica, de maneira breve, dos momentos que abrangem o dia a dia de uma sociedade. O nome cartoon tem origem britânica e foi usado pela primeira vez nesse contexto no ano de 1840, quando a revista Push publicou charges que imitavam os estudos para os afrescos do Palácio de Westminster. Não sei se é assim que fala. Adequados para ironizar os acontecimentos da política contemporânea. Esse costume começou em 1843, momento que a Push usou o termo cartoon para se referir aos desenhos sátiros de John Lee, caricaturista e ilustrador inglês. O significado da palavra cartoon é estudo ou esboço. O cartoon é considerado um modo de comédia e até hoje conserva o seu espaço na imprensa escrita atual. No contexto moderno, o cartoon se mostra como uma obra de arte frequentemente utilizada com a intenção de humor. O cartoon e as charges são gags visuais, qualquer coisa que comunique seu humor visualmente. Todavia, a charge ironiza acontecimentos da atualidade. Então, olha só, cartoon é, de um modo geral, aquilo que está no mundo e que não sofre transformação de ser pontual. Hoje a gente tem as eleições, então a gente vai ver muitas charges sobre as eleições. Mas sobre a honestidade dos políticos, por exemplo, é independente de ser eleição ou não, a gente sempre critica, porque é um ponto que deveria existir e muitas vezes em países onde a cultura da honestidade não é tão divulgada, não é tão exercitada assim como o nosso, infelizmente, a gente pontua sobre ou critica, né, a falta ou a pouca honestidade dos políticos. Mas isso acontece em qualquer tempo, não só no período de eleição, não é mesmo? Então, quando acontece em qualquer tempo, a gente chama cartoon. Quando ironiza ou a crítica ou o humor é sobre um assunto da atualidade, charge. Então vamos lá. Olha esse aqui, ó. Este paredão tá pegando fogo. Quem será o próximo eliminado? Não temos nenhum Big Brother passando, mas pelo fato de eu usar esse aqui eliminado, a gente não faz referência aí ao Big Brother. Ele é um programa internacional, né? Então, em vários locais do mundo, a gente vai identificar essa fala como sendo parte desse programa conhecido internacionalmente. E quando fala dois ursos, aí olha a personagem, aí vem todo o contexto que a gente viu nas habilidades. Olha, se são dois ursos brancos, provavelmente são ursos polares. Eles estão em cima do quê? Em cima de blocos de neve ou de gelo que estão derretendo. Então, quando ele fala que esse paredão está pegando fogo, é uma ironia. Quer dizer que o aquecimento global está fazendo derreter as geleiras, né? Então, o paredão de gelo derreteu. Não é isso? Tá vendo aí como é que juntou uma informação na outra? Na verdade, esse cartoon está falando sobre aquecimento global. Ele utilizou um chavão aí do Big Brother como paredão e próximo eliminado, mas o assunto que está sendo criticado é o meio ambiente. E desde que eu me entendo por gente, a gente fala sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente, sobre aquecimento global, sobre a necessidade da gente mudar os nossos hábitos, né? E preservar mais o meio ambiente.
Então, quando a gente fala aqui, ó, meio ambiente é um assunto que não é da situação em específica, tá? Não é agora que está acontecendo, mas é um assunto que a gente deve tratar sempre, deve mencionar sempre sobre o cuidado que a gente deve ter com o meio ambiente. E nesse caso aqui está criticando justamente isso, o fato do aquecimento global está deixando eles numa situação difícil. Quem vai para o paredão no Big Brother não é porque fica numa situação difícil? Ser eliminado aqui para eles seria o quê? Morrer, né? Porque o aquecimento global está colocando em risco a vida deles, ok? Vamos ver aqui, olha. Gênero textual constituído de linguagem não verbal, sátira, humor, ironia, cômico, flexibilidade, associação de linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, entrelaça palavras, imagens e sentido. Olha esse outro aqui, ó. Obrigada pela visita, meus netinhos. Eu fico muito feliz. Tem algum netinho interagindo com ela? Tá todo mundo aonde? Ó, todo mundo assim, né? Pois é. Então, a gente tem que estar com as pessoas no momento que a gente tem essa disponibilidade. O celular é ótimo, a internet é ótima, mas a gente precisa saber que tudo tem hora e lugar para ser utilizado. Se foi visitar a vovó, esteja com ela, brinque com ela, converse com ela, participe da rotina dela. Estar presente fisicamente não significa que você está lá, né, meninos? Então, essa aí é a crítica, né? De que a juventude de hoje não está presente fisicamente no espaço. Eles estão só mentalmente, estão só fisicamente, porque a mente está grudada num aparelho eletrônico. Então, é importante que a nossa mente esteja onde o nosso corpo está, para que todo mundo que esteja conosco também fique bem. E a gente tem a oportunidade de vivenciar coisas legais com as pessoas, né? Charge. A Charge realiza uma sátira de temas atuais, geralmente relacionados a um fato noticiado na semana. Tem o objetivo de expressar revolta e aborrecimento com a situação contemporânea. Muitas vezes, a Charge utiliza caricatura, desenho definido pelos excessos, formas e traços deformados que representam uma pessoa ou situação de forma cômica, para delinear os personagens envolvidos. A charge relata um fato ocorrido em um período definido, dentro do determinado contexto cultural, econômico e social, e depende do conhecimento desses fatos para serem entendidas. As charges aparecem em livros, jornais, revistas e na internet. Então, liga uma coisa com a outra. Se eu colocar uma charge de política, por exemplo, vai fazer diferença para vocês que não acompanham a política? Não, vocês não vão compreender. Mas se eu falar sobre um assunto específico de política agora, eu vou estar tendo uma charge sem traduzir uma informação, uma comunicação legal por falta de conhecimento, de acompanhamento de vocês do assunto. Vamos ver essas duas aqui, olha. Retorno às aulas. Todo mundo lá estudando, fazendo a provinha, e esse aqui colocou o quê, ó? O que ele fez na máscara? Olha lá. Usou a máscara de colinha. E a honestidade que a gente falou agora há pouco, hein? É só os políticos que precisam ser honestos, é? Sei. Não, todo mundo precisa ser, né? Pode ser que um dia uma pessoa venha exercer um cargo político, mas é importante que ela desenvolva esses valores desde sempre, que é o correto, ok? Então aqui, ó, charge de Jean Galvão, publicado no Folha no dia 19 de julho de 2020, remete à volta às aulas sobre o risco de contaminação pelo coronavírus. A gente está cansado de ouvir falar que não é para pôr a mão na máscara, que tem que evitar, que a máscara é para proteger o nosso rosto, que não tem que ficar mexendo nela. Porque se a máscara é para proteger de você não pegar o vírus e não transmitir o vírus, se você pega e puxa a máscara com a mão e depois enfia a mão no olho, adiantou alguma coisa? Contaminou do mesmo jeito, né? Então não é para ficar pondo a mão na máscara. Ilustração do chargista Duque realiza uma crítica sobre as longas filas de desempregados. É uma situação que a gente está vivendo hoje, nesse momento. Muitas pessoas desempregadas em razão da pandemia, né? Mas nem sempre é assim. E em muitos lugares não é assim, ok?
Então, é uma situação pontual que o Brasil vive hoje. Aí a moça fala assim, ó, mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Aí o rapaz responde, até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de eu aprender. E já começa a estudar. Ele fala, o problema aqui é o quê? O tempo de espera para as pessoas que estão buscando uma vaga. Quando aparece uma vaga, olha a quantidade de gente, todo mundo buscando um emprego, porque existe muitas pessoas desempregadas, ok? Muito bem. Eu fiz um quadro comparativo aqui, o ideal seria que vocês pausassem o vídeo nesse momento e procurassem copiar esse quadro no caderno de vocês, tá? Para que vocês tenham essa referência do que é a charge e do que é o cartoon. Na verdade, elas são muito parecidas e muito semelhantes. A situação principal é isso aqui, olha. A charge envolve figuras públicas e acontecimentos da atualidade. E o cartoon faz críticas a questões sociais, mas que existem em qualquer lugar, tá? Em qualquer sociedade a gente encontra esse tipo de crítica, tá? E a charge não, a charge é pontual, é de cada acontecimento, ok? É isso aí, um beijo, façam com bastante atenção e até a próxima aula.